Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso amigo, irmão, companheiro de jornada. Aí aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra. Que a paz de Deus esteja na sua vida. Chame Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único, onisciente, onipotente, onipresente. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o livros didático. Em um dos vídeos anteriores, eu falei que são 23 livros, não, é 13 livros didáticos. O primeiro livro é o Nosso Lar. Nós já gravamos a introdução, Colônias Espirituais, gravamos primeiro capítulo, O Resgate. Agora nós vamos gravar o segundo capítulo. É o caminho para o nosso lar. No capítulo anterior, nós falamos de André Luiz, que depois de 8 anos de sofrimento, de angústia, de desespero, de extrema loucura, no Vale dos Suicidas, nas trevas exterior que ele criou, não foi castigo de Deus, não. Ele, então, começou a raciocinar, porque você que está me ouvindo, lembra-se de uma coisa: dinheiro não compra o plano espiritual, não. É em você. Você é o que você pensa. O espírito que não aceita a luz, ele não é obrigado a segui-lo. Só que tem uma coisa: ele vai para o mundo, a região que ele criou. Se a sua mente é treva, ele vai para as trevas. Ele vai se confrontar com os inimigos que ele conquistou. O seu orgulho, sua vaidade, seus preconceitos, seus dogmas. A colheita, a semeadura é livre e espontânea, mas a colheita é obrigatória. Então, nós escrevemos, nós falamos, gravamos no vídeo anterior, que agora André Luiz já fazia muito tempo. Ele entrou em quase desespero. Mas ele lembrou de uma coisa, de quando ele era criança. A mãezinha dele colocava ele de joelho com as mãos postas e ensinava ele a orar a um Deus Criador. E ele lembrou dessa passagem. Estava gravado na sua memória Hans do subconsciente. Ele então não sabe por quanto tempo ele ficou de joelho como uma criança que acorda de um pesadelo. O rosto
molhado pelas lágrimas, cabelo enriçado, barbas crescidas, a roupa em fagalho, o sangue que escorria da cicatriz não, da cirurgia que não fechava nunca. E de repente, no meio daquele barulho, daquelas gargalhadas, daquela legião de espírito trevando que dizia: aí, infeliz, suicida, está tristinho agora? Cadê o seu orgulho? Ei, doutor, suicida. E ele gritava: eu não sou suicida. E de repente ele percebe que depois de muito tempo chorar, suplicar, o silêncio chegou. Há muito tempo ele não via aquele silêncio. Percebia que alguém estava perto dele. Ele abriu os olhos. Seria um daqueles? Não. Agora estava diante dele um velhinho, amigável. Apoiava-se numa bengala reluzente e chamou ele por nome. E disse: André, o Senhor Deus Todo-Poderoso ouviu as suas preces. Ele não acreditou. Esfregou os olhos. Será que eu estou delirando? Então pensou ele como médico. Será que tudo isso é a loucura? É o sistema da loucura? Que eu nunca estudei sobre a loucura? Estaria eu louco? Ou estaria eu mesmo desligado do corpo físico do planeta Terra e estava no chamado morte? Ou eu teria morrido? Ou estaria internado no hospício de louco? Na suprema loucura. Então ele ouviu a voz daquele bondoso velhinho que chamou os seus dois companheiros: depressa! Nós temos que levar ele para o nosso lar. Nosso lar? Seria a minha casa? Ele lembrou de um lar que ele tinha, onde tinha a esposa jovem, o filho pequeno que o amava. Há muito tempo eles não ouviam a voz dele, eles não percebiam a presença dele. Será que eles vão me levar para a minha casa? Então aqueles dois jovens estenderam uma espécie de um lençol no chão, improvisou uma maca, carinhosamente colocaram ele sobre aquela maca, e o velhinho então disse: rápido! Quanto mais cedo melhor para o nosso lar. O nosso irmão precisa de ajuda. E eles começaram então a caminhar por aqueles agrestes. Era como um filme de terror. O vento uivante era uma sinfonia funesta de filme de terror que não cessava nunca. A ramagem esquelética, que muitas das vezes ele arrancava aquelas plantas e tentava comer a raiz, porque estava com muita fome. Quando ele, correndo, percebia que ninguém estava mais perseguindo ele, ele viu um filetinho de água, a boca dele estava ressecada, então ele caía com os lábios naquele filetinho de água para molhar os lábios. Muitas vezes ele comeu lama, meditando no pão que ele comia, para ver se saciava a fome. De repente, vinha aquele bando de seres completamente diferentes, arquerosos, gritando, dando risada, zombando dele. E ele então tinha que sair na disparada correndo. E percebia que aquilo, parece que ele corria em círculo,
corria, 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 quando eu pensava que não estava no mesmo lugar. E agora, caminhando por aquele caminho, naquela maca, vendo à frente aquele velhinho que indicava-lhe os caminhos a passo largo. De vez em quando, pássaro estranho, enorme, grunhia e voava. Agora, ele não via mais os barulhos, não via mais as gargalhadas, os gritos, as maldições, os pedidos de socorro. Agora ele via, sim, o pedido de socorro, dizendo: emissário da luz, me ajuda, eu preciso de ajuda. E ele percebia que aqueles agasalhos, os trevanos, estavam por perto, sentia a presença dele, mas ele não gritava mais, não zombava mais. E aqueles 2 irmãos caminhavam rapidamente carregando ele. E aquela paisagem fora diminuindo o terrorismo. Começou, pouco a pouco, a neblina a se dispersar. Aquela neblina que não passava nunca. Aquela noite que não tinha o alvorecer. Não tinha aurora. De repente começou a clarear. Diante dos teus olhos, ele via que a neblina ia dispensando, as trevas iam desaparecendo, ia começando a surgir uma nova claridade. O vento uivante começou a ser uma brisa mais suave. Ele então começou a destacar que a natureza, as árvores, agora tinha folhas diferentes. O frio, o medo tinha passado. Ele já não sentia mais aquele calafrio, aquele frio. Ele estava sentindo agora uma paz. De onde viria a paz? Daquele velhinho, daqueles 2 irmãos que carregavam ele carinhosamente? Então ele começou a lembrar dos últimos instantes dele na sala de cirurgia, quando ele gritava desesperado, quando os seus colegas de profissão disseram um para o outro: não adianta mais, nós perdemos ele. E ele então tentava gritar: não, vocês não me perderam, eu estou vivo ainda. E logo mais ele viu entrar a esposa abraçada com o filho pequeno, que abraçaram a ele e começaram a chorar. E ele tentava dar sinal, tentava mexer algum membro do corpo, dizendo: olha, eu estou vivo, fala para eles que eu estou vivo, eu não morri ainda não. Para eles continuar me tentando. Mas ninguém ouvia ele. De repente tudo escureceu. Agora estava nesse inferno, não se sabe quanto tempo, mas parecia uma eternidade. André Luiz, ele dá um alerta a vocês que estão no mundo, vocês médicos, vocês que não crê no mundo espiritual. A eternidade existe. Nós somos eternos. O Evangelho de Jesus nos ensina que há imortalidade da alma, que a morte não existe. A vida continua além da vida. O que ele estava sentindo agora, ele não sabe se era alegria ou se era dúvida. Seria que ele estava sendo acordado desse pesadelo? Seria que ele estivesse sonhando novamente? Ele já não tinha mais certeza das coisas. Mas ele via que aqueles irmãos caminhavam. De vez em quando, o nosso irmão dizia: tenha força, meu irmão, tenha força, nós estamos chegando. O socorro chegou para você. Deus misericordioso lembrou de você. E lembra que quando
ele contemplou aquele velhinho e disse: emissário de Deus, muito obrigado. Então o velhinho sorriu para ele e disse: chamas apenas de irmão, porque somos irmãos seu, igual a você. A misericórdia do Todo-Poderoso chegou até você. Se alegra, tenha força, que tudo isso vai passar. Meu irmão, lembra de uma coisa: você que está na maior dificuldade, onde você estiver, a promessa de Deus é essa: o choro, o pesadelo pode durar a noite toda, mas tenha certeza de uma coisa: Deus nunca desista de nós. Logo vai surgir a aurora, vai começar a surgir a luz, a primeira luz da aurora, vai começar a clarear, clareando, clareando, igual a luz começa a clarear para André Luiz. Ele percebia que começou a mudar, a neblina começou a desfazer, a luz começou a brilhar. Essa é a aurora da vida, até tornar dia perfeito. Agora ele estava vendo o céu azul. Agora ele estava vendo a natureza diferente. Então a caravana chegou diante de uma grande muralha, cobertas de trepadeiras de flores. Então o velhinho bondoso diz a ele: André, nós chegamos. Tenha força, tenha paciência, espere um pouquinho mais. Então aquele bom velhinho chegou, enfiou as mãos sobre aquelas trepadeiras floridas, palpou em algum lugar, ouviu sonora campainha que soava. De repente, passado alguns segundos, uma grande portão começou a se abrir, como que abrisse do nada. E nós adentramos dentro do chamado nosso lar. Era o ar, a brisa, o sol azul, as nuvens brancas, o vento era uma sinfonia. A felicidade tomava todas as minhas células. Já não sentia mais a tristeza, já não sentia mais dor, já não sentia mais nada. Estava feliz. Era uma felicidade incomum, não tem como descrever. Esta foi a minha chegada no chamado nosso lar. Que Deus abençoe a todos. Esperamos vocês no nosso próximo capítulo, que é o 3º capítulo. Mas não fica só no nosso estudo. Arrume para você o livro O Nosso Lar, ou entra na internet e assiste o filme O Nosso Lar, para você entender melhor a nossa história, que é verídica, não é invenção, não. É uma prova que você não morrerá nunca. O que vai morrer é o corpo. Está escrito. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes. Morre o corpo, que é o homem, que Paulo disse: ao homem está ordenado morrer uma vez. O homem é o corpo, macho ou fêmea. Mas você que fala, você que pensa, você é espírito. Você é um ser que pensa, uma energia que evolui. Você faz parte dessa energia soberana que criou este todo. Nós fazemos parte dele. Você é uma centelha de luz. Você é apenas uma fagulha, mas você faz parte dessa fonte de luz que criou este universo infinito. Nós caminhamos para ela, porque nós fazemos parte dela. Quer nos procurar? Por favor,
entra na nossa página da internet. Pode nos comunicar conosco através do e-mail. Ou faça um comentário e grava, que quando nós formos gravar o próximo capítulo, nós responderemos. Quer nos encontrar? Manda um e-mail para nós. Eu peço desculpa a vocês, porque nos outros capítulos eu disse que quem quisesse nos encontrar, procurasse nós na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Mas, desculpa, por um erro humano, né? Nós não estamos integrados na USE. Se você nos procurar lá, vocês não vão nos achar. Mas não é fake news, não. Nós somos real. GK, o Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, é real. Nós temos mais de 230 vídeos gravados na internet, nossa página do YouTube. Se você quer nos conhecer melhor, Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. Pode comunicar conosco através da internet. Assim que nós tivermos um endereço físico, daremos para vocês, mas a página deste grupo, dessa página aí, como se chama, me fale a memória agora, o meu perfil é real, eu sou real. Tenho o meu CPF, aí tem o meu endereço. Eu moro há 50 anos nessa moradia, nessa casa. É minha, eu moro aqui, Carapicuíba, Jardim Novo Horizonte. Então é real. Posso não estar enquadrado na USE, na União das Sociedades Espíritas, mas esse canal, essa página na internet é real, não é fake news, não. Você está falando com uma pessoa real, espírita cristão. Nós pregamos o Evangelho de Jesus, a doutrina da terceira revelação, doutrina dos Espíritos, nós pregamos em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza, nós não pregamos para você uma nova religião. Nós não pregamos para você uma outra senzala, porque Jesus nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Nós ensinamos para você o Jesus libertador, aquele que não foi embora, que faz 3 mil, já estamos no 3º milênio e ele não voltou ainda não. Jesus nunca foi embora, ele é fiel, ele prometeu que nunca nos deixaria só. Estuda, veja os nossos outros estudos, nós temos na internet. E você que está pela primeira vez, escreva junto de nós. Nos conheça, comunica conosco. Eu sou Francisco Pedro, eu sou real, eu tenho CPS, eu tenho a moradia fixa. Não é fake news essa página na internet, não. É verdade, é real. Nós procuramos pregar o verdadeiro espiritismo na doutrina de Jesus, para você ser um verdadeiro cristão. Por isso nós convidamos a você, irmão católico, a você, irmão evangélico protestante, vocês que estão em cima do muro, aceita Jesus realmente, porque Jesus é real. Jesus não é uma fantasia, não é uma religião que é mística, não. Ele é real. Nós somos eternos. A imortalidade existe. Você não vai morrer, vai dormir no túmulo, não. O que vai para o túmulo é o seu corpo. Mas você é espírito, você sai deste corpo. Você volta para o Criador, porque você é eterno. Você é luz. Você é uma partícula desse Deus Criador. Venha conosco. Venha nos estudar, vamos conhecer a verdade, como disse o Mestre Jesus, porque se o Filho de Deus, se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Você não vai ficar enclausurado numa grade religiosa, sendo dominado pelo homem, porque o homem é mentiroso. Deus é fiel e verdadeiro. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.